Oi, Booktube! Eu sou o Neto, do Literaneto, e no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do que, pra mim, é um dos livros mais polêmicos aí dos últimos tempos, assim, principalmente depois que ele se tornou um grande hype entre os jovens, a geração Z, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. É um livro que me assombra, vai? Eu acho que já há muito tempo, porque as pessoas ou amam e fazem tatuagens, postam os trechos, né? Dizem que é o livro da vida, ou as pessoas odeiam, dizem que a Sally Rooney é uma péssima escritora, que o livro ele é muito ruim, que é muito lento. Então eu ficava com medo, assim, de ler, até de ter que me posicionar, porque assim, se você ama o livro, vem gente dizer que você é burro, e se você odeia, vem gente dizendo que você é burra também. Então eu ficava, meu Deus do céu, eu vou entrar em que time? Eu vou dizer que eu amo, eu vou dizer que eu odeio, e aí o que vai acontecer? E aí eu tive a ideia de colocá-lo no meu quadro de lendo os livros favoritos dos BookTokers para a edição do Lucas Barros. Esse quadro é um quadro que eu faço pro TikTok e pro Instagram, inclusive me sigam, é @literaneto, aonde eu pego alguns amigos meus, né, BookTokers, e eu leio os livros favoritos, é um pra cada vídeo. E esse foi o terceiro, e aí eu queria muito ler Pessoas Normais e ir pro Lucas, né, porque eu acho que foi ano passado, né, ou ano retrasado, que ele fez uma tatuagem pro livro. É um livro que eu acho que tem muito a marca e a cara dele. E aí, por conta desse quadro, eu finalmente decidi ler Pessoas Normais, e agora vamos pra resenha. Mas antes da resenha, também vou pedir pra você deixar um like aqui nesse vídeo, pra você se inscrever no canal. Cara, faltam 13 pessoas pra gente bater os 1000 inscritos, tá bom? Faltam 13 pessoas, então me ajuda aí a bater essa meta, por favor. E eu já quero que você comente aqui de antemão se você é do time que ama pessoas normais ou se você é do time que odeia pessoas normais. E agora eu vou contar o meu veredito, que foi o que eu achei dessa leitura. Bom, Pessoas Normais vai contar a história de dois jovens, a Marianne e o Connell. Eu não sei a pronúncia certinha, se é Marianne, se é Marianne, não sei como é que você fala. São dois jovens que moram na Irlanda, eles moram numa cidade pequena, né? Numa cidade mais rural, onde todo mundo se conhece, todo mundo estuda na mesma escola, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Eles estão ali no ensino médio, do segundo pro terceiro ano, e eles são de classes sociais distintas. Então, a Marianne, ela vem de uma família muito rica e muito importante dessa cidade. Já o Connell, a mãe dele teve ele durante a adolescência, e a mãe do Connell trabalha para a família da Marianne como empregada doméstica. Então, a Marianne, ela tem esse contato com o Connell dentro da própria casa dela e na escola, porque, como eu falei, é uma cidade pequena, então eles estudam na mesma escola. Nisso, a gente vai começar a acompanhar a vida desses dois e dos encontros e desencontros que eles têm ao longo da vida, até a faculdade, até o término da faculdade. Por quê? Eles começam a se envolver, a Marianne e o Connell, só que de forma escondida. Eles sempre vivem à sombra porque o Connell, ele tem vergonha da Marianne, principalmente quando eles estão ali na fase da escola. A Marianne, ela é uma jovem que é tida como difícil dentro da própria escola, né? Ela é vítima de um bullying pesado. As pessoas falam do seu corpo, da sua aparência, da sua personalidade. As pessoas falam que ela é arrogante, que ela é fria. Inclusive, isso parte dos próprios pais dela, né? Principalmente da mãe, o pai dela morreu, e do irmão, e ela tem uma situação muito conflitante, uma relação muito conflitante com a própria família, e ela sofre esse bullying pesado dentro da escola. Já o Connell, ele é popularzinho. Ele não é tido como aquele bad boy que é destrutivo, que pratica muito bullying, mas ele é aquele amigo que todo mundo gosta, mas que é conivente com os bullies e com os preconceitos das pessoas, sabe? Ao mesmo tempo, ele também tenta ser empático e ser mais legal com as pessoas, entretanto, ele anda com essas pessoas mais populares e ruinzinhas do colégio. Nisso, o tempo vai passar, eles vão sair da escola, vão prestar o vestibular, vão pra faculdade, e quando a gente chega na linha do tempo da faculdade, as coisas se invertem. Então a Marianne, ela se torna uma pessoa popular dentro da faculdade, que as pessoas têm interesse pela vida, as pessoas querem andar junto. E o Connell, ele não consegue se inserir dentro desse espaço com a naturalidade que a Marianne se inseriu. Então ele sente muito o peso de sair de uma cidade pequena, onde ele era muito querido, onde todo mundo amava ele, para um lugar em que as pessoas não conhecem, que ninguém sabe da história, que as pessoas não se interessam pela história dele. E aí, a partir disso, o livro segue tendo esses encontros, e como eu falei, desencontros da Marianne e do Connell, porque eles vão se envolver romanticamente, tanto na época da adolescência quanto na época da faculdade, mas sempre enfrentando grandes problemas, tanto de comunicação quanto de vida. Agora, já entrando nos aspectos da minha opinião sobre o livro. Muitas pessoas falam que Pessoas Normais é um livro sobre falta de comunicação. E sim, mas uma coisa que eu gostei muito, além dessa falta de comunicação deles, que pra mim é super verídica, porque assim, gente, quem é que se comunica perfeitamente com quem ama? Eu sei que eu não me comunico, eu sei que você que tá me assistindo
signo também não se comunica, então nem sempre a gente expõe aquela dor que a gente tá sentindo, ou o que é que a gente verdadeiramente sente quando a pessoa, ela toma uma decisão, ela toma uma ação, e isso acontece muito aqui no livro, então eles tiram conclusões muito precipitadas sobre o outro, a partir do que tá aqui dentro da cabeça dele, porque assim, eles não fazem terapia, sabe? E eu sei que muita gente se incomoda com isso, mas eu fico, cara, acho que seria uma hipocrisia minha se incomodar com isso, porque eu sou assim, né? Eu vou fazer o quê? Terapia, inclusive tô fazendo. Mas para além desse ponto da falta de comunicação entre eles, uma coisa que eu gostei é da questão da hierarquia das classes sociais. Então a Marianne, ela tá no topo e o Connell, ele tá abaixo, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que conquistar uma bolsa, ele tem que lutar muito para se manter dentro dessa faculdade de elite. E esse ponto das classes sociais é uma coisa que a Sally Rooney, ela martela aqui, né? Com relação a críticas ao capitalismo e questões aí de exploração, até de contextos políticos e sociais de outros países, né? Porque a Marianne, ela vai trabalhar ali com relações internacionais e diplomacia. Então a gente vai ter um pouco disso no livro e eu achei um ponto bem interessante. E eu achei muito legal como ela colocou a diferença entre as classes sociais, principalmente como isso atinge o Connell e de que como ele se sente com relação a Marianne e de como é que a família da Marianne vai pensar sobre esse namoro, o que é que as pessoas vão achar dele, pensar que ele tira proveito do dinheiro dela. Então assim, a gente tem muitos conflitos que impedem esses dois de estarem juntos. O segundo ponto que eu gostei muito do livro é o contexto familiar. Então aqui a gente vai adentrar um pouco na família tanto da Marianne quanto do Connell. O Connell, ele é filho de mãe solo e a mãe dele é uma das melhores personagens desse livro, porque ela é meio que o leitor gostaria de fazer, sabe? Então, ela que dá colo a Marianne, ela que dá vários fechos no Connell, porque o Connell merece vários fechos, né, pelas decisões que ele toma. Primeiro de ter vergonha por namorar a Marianne na adolescência, depois por decisões que ele toma na fase adulta. Já o lado familiar da Marianne é muito mais complexo, né, o pai dela, que era um homem muito abusivo, faleceu, então sobrou a mãe e o irmão, que são extremamente abusivos com ela. E por conta disso, ela tende a se anestesiar para as pessoas muito nova, muito cedo. Então o que as pessoas encaram como antipatia, frieza e crueldade é porque ela teve que se anestesiar para a própria vida para conseguir sobreviver. Só que essa anestesia que começou muito nova, quando ela era criança pré-adolescente, vai se estender durante toda a vida e vai chegar num ápice aqui no livro, que é mais pro final, que a gente vai ter coisas assim muito complexas e muito autodestrutivas, assim, que me deixaram bem impactado, sabe? Você tenta remoer, que você gostaria que aquela personagem melhorasse, mas você também compreende de onde isso veio. Eu acho que a Sally Rooney, ela faz isso de uma forma muito legal. Então, o terceiro ponto que eu gostei, mas que eu tenho críticas, é a escrita da Sally Rooney. Eu devorei esse livro, tá bom? Eu acho que eu li em 2, 3 dias, assim. Eu já vi algumas pessoas, principalmente no TikTok, né, falando que ia ser uma leitura muito lenta, que era um livro que não acontecia nada, que é um livro sem plot. E ok, ele realmente é um livro sem plot twist, tá bom? Porque plot, ele tem, eu acabei de contar pra vocês qual é o plot do livro, mas ele não tem plot twist, então ele não tem viradas de chave na história, ele não tem grandes revelações, um mistério acontecendo que a gente precisa descobrir o que foi que aconteceu. Não, a gente não tem nada disso. É realmente só acompanhar as histórias desses dois personagens e de que como eles... Uma coisa que eu gostei muito é que eles aprendem as coisas, aí chega no próximo capítulo, eles erram o que eles aprenderam. E eu pensei assim, gente, isso é ser adulto. É você aprender no dia, e aí você erra no outro, aí você aprende no dia, aí você erra no outro, e aí assim você vai amadurecendo. E isso tá muito claro aqui no livro. Aí voltando rapidinho pra escrita da Sally Rooney, né? Uma coisa que as pessoas falam muito é porque ela tem um modo de sinalizar diálogo diferente, né? Ela não coloca nem travessão, nem aspas. É o diálogo meio que jogado ali no parágrafo mesmo, na história, mas que assim, gente, não tem dificuldade nenhuma de compreender. Depois de 5 páginas, eu já entendia mais ou menos o molde da autora, né? O jeito como ela gostava de expor os diálogos, e eu achei que ficou super natural, eu gostei, eu acho que é uma coisa nova e super funcionou, assim, eu não fiquei perdida na história, eu não tive que reler nenhum capítulo, não tive que ficar relendo o diálogo. Eu acho que a escrita da Sally Rooney é bem legal, e eu acho que esse é um livro presunçoso, ou seja, ele se faz soar mais inteligente do que de fato ele é, sabe? É como se ele quisesse ser mais cult do que ele é, e pelo contrário, eu acho que ele é um livro bem pop. Eu não sei se é porque as pessoas tentaram passar pra mim de que ele era um livro mais cult, eu acho que só pela capa, gente, pela capa. Tá focando. Já se imagina que é um livro mais cultzinho, sabe? Do que um Colin Hoover, por exemplo. Mas eu acho que, na verdade, ele é uma leitura bem pop, assim. Eu acho que ele é muito pra galera que tá ali saindo da escola, nos 18, 19. Eu, no caso, já saí da faculdade, né? Já tô com 23. Mas mesmo assim, eu consegui pegar várias coisas pra história e pra mim, porque eles também têm a fase, né, da faculdade e da saída da faculdade, que é a fase que eu tô passando agora. Então, se eu tivesse lido esse livro mais novo, eu teria algumas interpretações, mas por estar lendo agora, eu tenho outra. Eu tenho certeza que se eu ler ele com 30
eu também vou ter outras interpretações, então é um livro que eu gostaria de reler, sabe? E aí, enquanto eu tava lendo o livro, eu lembro que quando eu cheguei ali mais ou menos no 35, 40%, eu tava sentindo falta de um drama maior. Sabe? Porque até aquele momento o livro, ele tinha, sim, seus dramas, mas era numa escala menor, sabe? Então eram coisas que eram mais fáceis de resolver. Eu não tava sentindo que o livro, ele tava me fisgando emocionalmente. Eu tava acompanhando a vida daqueles personagens, eu me importava, eu gostava de acompanhar a vida deles, assim, e de ter as minhas próprias opiniões, sabe? Sobre a Marianne e o Connell, porque uma coisa que é engraçada é porque o livro, ele não tende a transformar um em vilão e o outro em herói. A gente vai tendo as atitudes desses personagens meio que balanceadas, sabe? Então, um erra, o outro acerta. Aí vira capítulo, o outro erra, o outro acerta. E isso eu achei muito legal. Mas eu ainda não tava sentindo aquele peso, sabe? Do livro que vai mudar a minha vida, que eu vou ficar extremamente emocionada, etc. E eu vou dizer que, assim, esse momento ele não chegou pra mim, assim, de chorar, ficar em lágrimas. Mas é uma história que eu acabei dando 4 estrelas porque ele me trouxe, sim, esse drama, principalmente de 50% pro final, que a gente vai mergulhar ainda mais na vida da Marianne. A gente, claro, vai ter o ponto de vista do Connell, mas a Marianne, por conta do que eu falei, lembra dela se anestesiar pra conseguir viver, a gente vai entrando em camadas cada vez mais profundas dessa personagem e de qual é o ponto que ela consegue chegar por ter se anestesiado tanto. Ao mesmo tempo, a gente também vai ter o Connell lidando com os próprios problemas e chegando também num ponto extremo, sabe? Muito por conta dele não conseguir se inserir nesse novo espaço, né? Como eu falei, na época da adolescência, que ele era esse galanteador, que as meninas não gostavam, que era apaixonante, que era bem querido por todo mundo, e quando ele chega na faculdade não é bem assim. E lidar com isso é muito difícil, ele estando distante de casa, distante da própria mãe. E agora só falta assistir a série. Pessoas Normais, né, que muita gente elogia, que diz que agrega muito ao próprio livro. E eu fui procurar, assim, Pessoas Normais no TikTok, né, pra ver como é que seria algumas cenas. E assim, cara, tem coisas iguais, assim, até gestos dos personagens, que eu lembro, né, da série descrevendo no livro, e quando chega na série é exatamente igual. Eu acabei não achando a série pra assistir em lugar nenhum, não tá disponível no stream, então agora falta eu assistir essa adaptação, que muita gente fala bem, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que eles fizeram, principalmente o final da história. E era um final que eu tinha muita curiosidade, porque o livro, ele não tava me mostrando exatamente pra onde que aqueles personagens iriam, sabe? Então, a gente acompanhava a vida deles dois, deles errando e acertando, mas eu pensava, sim, mas o final? Porque isso aqui é uma história de amor romântico. O final, o que é que a Sally Rooney vai fazer, sabe? Ela vai trazer o impacto da realidade ou ela vai mais pro lado do romance? Enfim, pra você descobrir o final aí você vai ter que ler, mas foi um final que eu adorei. E quando eu falei que foi um final que eu adorei, eu fui levemente julgado por algumas amigas minhas que falaram, meu Deus do céu, como é que você gostou desse final? Mas eu achei que foi um final super pertinente pro que a Sally Rooney quis passar com a história, né? Pro que ela... Por que ela quis escrever Pessoas Normais e por que o nome é Pessoas Normais. E bom, essa foi a minha resenha de Pessoas Normais, né? Como eu falei, eu acabei dando 4 estrelas pro livro. E eu fiquei surpreso com a minha própria nota porque eu estava com expectativa bem baixa do tanto que as pessoas me alertavam, né? De que a história é muito lenta, que não acontece nada, que a escrita da Sally Rooney é muito ruim, é um livro parado. E eu acho que muito pelo contrário, eu não achei um livro parado, entediante, assim. Eu realmente li em 3 dias, porque eu tava muito interessado em saber o que é que eles fariam no próximo capítulo. O livro tem capítulos curtos, assim, sabe? E a gente também tem passagens de tempo a cada final de capítulo. Então, às vezes, o capítulo acaba e o próximo é daqui a uma semana, ou então daqui a 2 meses, ou então daqui a 6 meses. E aí, quando o livro ele pula os 6 meses, aí você entra na história, você fica meio perdido, assim, qual é o contexto que os personagens estão. Mas aí depois a Sally Rooney, ela já mostra certinho, né, o que foi que aconteceu. Então, é um livro super tranquilo de ler, é super simples. É um livro de drama entre 2 jovens adultos e nada mais do que isso. Não tem nada de cult, nada de muito complexo e psicológico e denso, assim. Eu acho que sim, o livro ele tem essa parte psicológica bem profunda e a gente vai entrar nas partes mais abissais, sabe? Do Connell e da Marianne e do estado que eles chegam quando eles se veem perdidos. E isso eu gostei muito de ler, mas não é aquele livro extremamente denso e carregado, até pelo tamanho, né, gente? São 250 páginas, né? Não é essa densidade toda, então eu adorei o livro, acho que foi super... Me serviu, sabe, de entretenimento, mas foi um entretenimento que me trouxe reflexões ao mesmo tempo. E eu gosto muito de leituras desse tipo, sabe? Por exemplo, Nadando no Escuro, que é uma história de 2 homens gays se conhecendo na Polônia, e vai falar muito também sobre amor romântico, mas ele vai trazer muitas
reflexões e pensamentos pra você da sua própria vida, sabe? Então, gostando muito, né, de fazer leituras assim, acho que pessoas normais se encaixam nesse tipo de leitura. Então tá aí recomendado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e do vídeo. Então, já vou pedir encarecidamente de novo, deixa o like pra entregar pra mais pessoas e não esquece de se inscrever no canal. Até o vídeo da semana que vem. Um beijo!